Recuperação da BR-319 só vai começar depois de análise de impacto ambiental. Estudo revela potencial econômico da margem direita do Rio Amazonas. Nesta edição você vai ver também. DENIT anuncia lançamento do edital de licitação da ponte sobre o rio Abunã, na divisa entre o Acre e Rondônia. Em Macapá, tempo fechado impede visualização do fenômeno do equinócio. Campanha promove conscientização para o uso racional da água. Atitudes simples podem contribuir para a economia da água e você pode começar dentro da sua própria casa. E ainda, hoje tem início a série Água na Amazônia. Momento de conferir que as cheias sucessivas estão ligadas às ações do homem. Está no ar o Jornal da Amazônia. Olá, boa noite. Em Manaus são 21h01. No dia 22 de março é comemorado o Dia Mundial da Água. Nesta quarta-feira vamos dar início a uma série de reportagens voltada a este líquido precioso. Hoje, um dos rios mais importantes da bacia amazônica, o Rio Acre, merece destaque. A cada ano que passa, ele vem aterrorizando a população com cheias sucessivas. Elas são resultados da ação do homem que polui as águas. Os repórteres Senildo Melo e Gilberto Sampaio contam os detalhes dessa história. O Rio Acre não é um dos maiores rios da bacia amazônica, mas certamente está entre os mais importantes. O manancial nasce no Peru e corta 9 cidades até desaguar no Rio Purus, em Boca do Acre, no sul do Amazonas. Mas a ocupação desordenada, a poluição dos igarapés e afluentes, o desmatamento da mata ciliar e o esgoto in natura, lançado diretamente no leito do manancial, vem causando preocupação aos ambientalistas. O professor e pesquisador Claudemir Mesquita revela que se as autoridades e a sociedade civil não tomarem uma medida urgente para salvar o que resta do Rio Acre, no futuro ele pode até desaparecer. Essa preocupação já é uma evidência da sociedade. Tudo isso vai ocorrer se o poder público não coletar o esgoto e não tratar. Esse fato é um fato que a gente já vem vislumbrando há algum tempo e pouca coisa tem sido feita nesse sentido. A coleta, nem tanto. Hoje, Rio Branco já coleta pelo menos 12%, mas tratamento ainda é muito pouco. Isso é um reflexo da pouca atenção para os nossos rios e igarapés. A poluição cresce em função do descaso que as autoridades e a população releva em função de que acha que esses mananciais não se acabarão um dia. O resultado dessa agressão ao meio ambiente é o surgimento de eventos extremos. De acordo com a Defesa Civil do município de Rio Branco, em 2012 foi registrada a maior enchente da história. O nível do manancial chegou a impressionantes 17 metros e 64 centímetros. Cerca de 50 mil pessoas foram afetadas pela cheia em todo o estado. Ruas ficaram inundadas, casas foram arrastadas pela força das águas. E um dos pontos turísticos mais importantes do Acre, a Gameleira, ficou literalmente embaixo d'água. Mas o que fazer para evitar que fenômenos como esses continuem se repetindo? Recuperar os mananciais são efetivamente a melhor maneira de se cuidar dos nossos rios. Sabe por quê? Porque hoje nós tratamos a água mais cara do planeta. É o Acre que trata. Porque hoje, por ser o nosso solo muito frágil, tenro, essa terra, quando nas enxurradas, desce com as águas e efetivamente forma aquele caudal grosso. E efetivamente, quando se vai se tratar esse caudal, o custo vai lá em cima. Esse é um fato que deve ser dito e a gente precisa se preocupar com ele. A hora que a gente minimiza, né, os efeitos de desmatamento somente nas margens e nas nascentes, aí sim você tem uma água limpa e um rio para a eternidade. A poluição dos rios é um problema recorrente em todos os estados brasileiros. Encontrar meios para resolvê-lo parece ser a solução.
Mas para isso é preciso contar com a parceria entre o poder público e a sociedade. No Acre, para diminuir os impactos causados pela poluição das águas, o governo do estado lançou em 2011 o Programa de Recuperação e Conservação das Nascentes e Matas Ciliares da Bacia do Rio Acre. A conservação dos recursos hídricos, ela não se restringe simplesmente à preservação das matas ciliares, né? Nós temos um trabalho integrado com outra Secretaria de Estado, nós temos que sanar essa questão do esgotamento sanitário e isso reflete também com o papel do cidadão, a questão dos resíduos sólidos, que infelizmente algumas pessoas ainda têm a prática, mesmo tendo coletas regulares do resíduo, de jogar lixo na rua. Então todo esse material, ele cedo ou tarde, ele vai para um igarapé e depois vai para um rio. E o governo do estado, ele se prepara também para ampliar a coleta e o tratamento de esgoto e assim a gente ter realmente os nossos rios, principalmente o Rio Acre, conservado por ser o principal manancial de abastecimento. Em função da data a ser comemorada na próxima sexta-feira, a concessionária de água de Manaus está realizando uma série de atividades voltadas à conscientização ambiental. Quem passou pelas avenidas André Araújo e Humberto Calderaro Filho na manhã desta quarta-feira pôde participar da campanha, recebendo orientações sobre o consumo racional da água. Esse ano a gente conta com o apoio direto da ONU, onde está sendo desenvolvida uma campanha de cooperação mundial do uso consciente pela água. E a Manaus Ambiental, como responsável pelo serviço de abastecimento da cidade de Manaus, está desenvolvendo essa campanha de segunda a sexta-feira com ações no campo, com entrega de folhetos sobre o uso consciente da água, abordando o tema e trazendo a população para a consciência e para o uso consciente da água. Os motoristas aprovaram a iniciativa e deram dicas sobre como participar efetivamente dessa campanha mundial. Daqui a pouco eu estou lavando esse carro aqui, eu não costumo lavar com a torneira ligada, só quando precisa, né? Sempre quando estiver escovando o dente, lembrar de desligar a torneira, quando estiver usando, assim. Eu faço a minha parte, espero que todo mundo possa fazer sua parte também. A minha maior atitude é eles trocar aquelas torneiras pirata, né, que fica pingando todo o tempo. Se não trocarem e não fizerem uma coisa certa, não tem como economizar. Você vai tomar banho, desliga o chuveiro, ensaboa-se, aí joga a água, vai lavar a mão, passa o sabonete, desliga a torneira e depois liga novamente. Segundo pesquisa da Organização das Nações Unidas, uma pessoa precisa de 120 litros de água por dia para as necessidades básicas, sem desperdício. No Brasil, o consumo médio por pessoa fica entre 250 a 300 litros de água por dia. E em Manaus, este consumo chega a 400 litros, 3 vezes mais do que o previsto pela organização. Esse desperdício serve de alerta para que cada um de nós contribua, mesmo com pequenas atitudes, para garantir a preservação desse líquido essencial à vida. E o DENIT anunciou o lançamento do edital de licitação da ponte sobre o rio Abunã. Ela deve ficar na divisa de Rondônia com o Acre. Sérgio e João são caminhoneiros. Há anos trazem mercadorias de São Paulo para Rondônia e Acre. Conhecem bem o sufoco que é atravessar o Rio Madeira de balsa em Abunã. São no mínimo 2 horas de espera. Na época da seca, pode levar mais de um dia. Isso porque a balsa encalha e sempre provoca transtornos aos motoristas. O preço é salgado. Um caminhão-truck carregado paga R$ 55,00 pela travessia. Uma carreta, R$ 84,00. A construção de uma ponte em Abunã é um sonho antigo dos dois estados. Houve um protesto, só que depois da construção das hidrelétricas do Rio Madeira, foi necessário fazer um novo estudo e adaptações. O diretor-geral do DENIT, Jorge Frache, confirmou que o edital de licitação para a ponte foi lançado. Para João, o edital já é alguma coisa, mas ele confessa que fica desconfiado, porque do papel até a obra há um longo caminho.
Acidente de trabalho deixa 3 pessoas feridas em Manaus. Isso aconteceu devido à queda de um muro em construção no bairro de Flores. Quem tem as informações é a repórter Tamires Ataíde. A construção de um muro ao redor de um condomínio cedeu, deixando 3 pessoas feridas. Jean Pierre, de 25 anos, teve escoriações no seu rosto e coxa. Elton Teixeira, de 38 anos, teve as pernas quebradas. E Alessandra Marques, de 25 anos, ficou soterrada. De acordo com informações, os funcionários eram de uma empresa que prestava serviço para a construtora, que até o momento foi identificada como JS Cunha. Elton Teixeira e Jean Pierre, de 25 anos, foram encaminhados para o Hospital 28 de Agosto e a Alessandra Marques foi encaminhada para o Hospital João Lúcio. Tamires Ataíde para o Amazon Sat. A obra foi paralisada e só retornará às atividades dos próprios funcionários após o resultado da perícia. E veja a seguir, estudo revela potencial econômico da margem direita do Rio Amazonas. Nós voltamos já já.